Hoje a nossa live é mais uma live do programa da entrevista com os meus mentorados. E a entrevista de hoje é mega especial com uma pessoa incrível, Karine Hara, mais conhecida como a Cacau. Essa ideia de fazer a entrevista com quem já passou pela mentoria é que vocês possam ter noção o quanto é importante a gente destravar algumas coisas para conseguir decolar, né, e prosperar aí na vida e nos negócios. E a Cacau foi um exemplo disso tudo, é um exemplo ainda disso tudo, que se vira em 1001 papéis, né, para conseguir fazer as coisas que tem que fazer e dar o jeito na vida dela. Deixa eu chamar... Queria primeiro agradecer, Cacau, de você ter topado participar. Eu sei que nem sempre é fácil, né, a gente falar em uma live, nem sempre é fácil a gente se expor, mas eu fico muito grata de você ter topado essa experiência. Agradeço o convite. Né? E aí, aí contribuir, né, para que mais pessoas aí talvez consigam, né, experimentar coisas novas, desafios novos agora no ano de 2022. Para a gente iniciar, eu queria saber de você, queria que você, na verdade, se apresentasse. Quem é a Cacau e o que a Cacau faz? Então, para quem não me conhece ainda, né, meu nome é Karine, mais conhecida aí como Cacau, né, que é um apelido carinhoso que eu tenho desde lá a adolescência. E hoje eu sou mãe de tenho 3 filhos lindos, 3 meninos que são a razão da minha vida. Sou casada, né, atuo uma empresa de distribuição de cosmética animal, né, trabalho com profissionais da estética animal e também sou consultora de beleza, então também trabalho com esse universo feminino, né, então aí um pouquinho de cada coisa e a gente procura, como diz, rebolar, né, para conseguir encontrar aí um caminho que a gente consiga dar conta das multifunções aí de mãe, mulher e profissional também, que a gente não pode se esquecer disso. Eu quis chamar você, né, quando eu fiz o convite, foi pensando nisso, porque aparece muito aqui para mim, Cacau, a questão de não dar conta por ter filhos, né? Então eu não consigo cuidar de mim porque eu tenho filhos, eu não consigo manter o meu profissional, então eu tive que abandonar a carreira. E aí sempre quando as pessoas me questionam isso, né, falam dessa forma, sempre vem a sua imagem na minha cabeça, né? Principalmente no período da mentoria em que o bebê ainda era um bebê, né? O Baby Sushi era um bebê e às vezes você assistia a aula lá com ele no colo, às vezes amamentando. E aí ficou uma imagem de muita superação, né? De que quem realmente quer dá um jeito das coisas acontecerem. Então, eu falo, acho que você tem uma mensagem importante, principalmente para as mulheres, né? Que tem essa questão de ficar nesse acúmulo de funções e de vir de uma cultura onde a gente tem que abrir mão, né? A gente tem que abrir mão das nossas coisas, do nosso cuidado pelos filhos, pelo marido, enfim, uma série de coisas. E você, rebolando, consegue dar um jeito e seguir aí, né? Pisando em vários pratinhos. Aí o que eu queria saber de você agora... Como que eu fui parar? Aliás, como que a mentoria veio parar na minha vida, né? Porque sincronicidades do universo que a gente vai entender lá na frente, né? Bom, conheci a Simone há uns anos atrás, eu não me recordo ao certo qual foi o ano, mas foi antes da pandemia, né? Foi 2000, nós estamos em 2021, 22, 21, 2019, 2019, acho que foi, né, Si? Acho que foi. A Simone foi juntamente com o Márcio e a Li, da Elo Treinamentos, dar um treinamento na empresa onde eu represento, né? Teve uma convenção da minha empresa e eles foram lá fazer um treinamento. E lá eu pude ter a sorte, né? Sorte grande de conhecer esses profissionais incríveis aí. Gostei muito do conteúdo e um pouquinho depois teve a oportunidade da gente participar de treinamentos lá na Elo Treinamentos, né? Então fiz o Leader Training e o Transcendendo Seus Limites, o TL. E a partir daí, assim, o mundo do autoconhecimento, né, ele é sem fim. E quando a gente mergulha nele, nossa, parece que abre uma caixinha de surpresas e a gente não quer mais fechar. Então, cada vez mais a gente quer ultrapassar, abrir, tirar tudo de dentro da caixa. E foi o que aconteceu, né? Foi um ano muito incrível, assim, para mim, de muita descoberta em 2019. Pude participar desses treinamentos que foram cruciais, assim, para enfrentar os momentos que vieram depois de pandemia, né? E foi antes da pandemia que você abriu a mentoria, se agora eu não me recordo qual foi o mês.
Foi Foi depois, depois, né? foi em agosto de Então, eu já 2020. estava Estava no naquele. auge da Exatamente. E pandemia. assim, participei desses treinamentos em 2019. Depois, no comecinho da pandemia, aliás, antes da pandemia, na verdade, né? No ano, mas antes da pandemia, eu descobri que eu estava grávida, né? Que foi mais uma big surpresa, porque eu já era mãe de dois meninos adolescentes, né? Um com 15, outro 14. E assim, veio um presente de Deus. Nesse ano, por isso que eu até brinco que meu bebê não é um bebê da pandemia, ele veio antes da pandemia. Mas nasceu na pandemia e passou por tudo isso aí junto comigo, né? E foi assim imprescindível ter feito parte dos treinamentos quando a pandemia chegou. Quando a Simone falou da mentoria e falou na possibilidade de participar no online e tudo, nossa, eu já enlouqueci, já falei para ela, tô dentro então, eu quero muito. Porque assim, eu já vim enfrentando, né? Por mais que eu tivesse passado por um momento de preparação nos treinamentos, foi uma mudança muito brusca na minha vida, né? Primeiro a gravidez, apesar de ser uma mudança positiva, mas é uma mudança que demanda, né, uma reorganização da minha parte. Eu estava num momento assim, autoconhecimento, autodescobrimento, agora eu vou fazer tudo que eu sempre sonhei, né? Depois de ter sido passado por uma fase mãe focada mãe. E aí veio um bebê para mostrar que a gente não sabe de nada, que tudo é incerto, né? E tive que me readaptar. E junto com isso veio a pandemia, que aí ensinou muito mais ainda para a gente com relação à readaptação, né? A ter que enfrentar desafios, enfrentar medos, ansiedade, tudo mais que todo mundo já está careca de saber, né? E foi assim que eu fui parar na mentoria, né? Foi uma oportunidade de Deus, assim, de estar fazendo parte. E para realmente, na verdade, eu estava me sentindo bem perdida, né? Por qual caminho eu vou, por onde eu sigo, continuo com os meus projetos profissionais, continuo com os meus projetos de realização pessoal, ou vou ter que largar tudo porque agora mãe, depois de tantos anos, vou ter que recomeçar. E eu já tinha passado por um processo lá atrás, no comecinho da maternidade, de descobrimento e de justamente isso que você falou, de se podar, né, de se doar tanto a ponto de achar que eu não poderia conquistar coisas, porque o que eu tinha que fazer era pelos meus filhos, e isso quem é mãe, eu tenho certeza que se identifica com isso, né? A gente, por um momento, a gente para a vida, porque para a sociedade esse é o normal, né? A mãe parar a vida para poder cuidar dos filhos, e não é bem assim, a gente consegue, sim, é claro, vai ter que definir prioridades, vai ter que ter planejamento, vai ter que ter organização, mas dá sim para a gente se cuidar, se priorizar. E eu bato bastante nessa tecla, porque se nós, como mulheres, como pessoas, não estivermos bem, física, mental, emocionalmente, né, a gente não consegue cuidar do outro, né? Então é um ponto bem importante. E na mentoria eu só pude confirmar isso, né? E fortalecer aí os meus heróis aqui de dentro e passar por cima dos meus medos, né, inseguranças. Show, show. Eu costumo dizer, né? Se você tem a desculpa que você não tem tempo, porque você tem filhos, tem que cuidar da casa, isso, aquilo, gente. Presta atenção no que a Cacau tem para dizer para vocês hoje, porque, né, todas essas desculpas vão por terra. Eu não estou dizendo que vocês vão ter uma vida controlada, né? Mas eu quero exatamente aceitar que a instabilidade faz parte, né? E quando a gente olha para isso de uma forma diferente, sem resistir, mas saber lidar com essa instabilidade é fundamental para a saúde mental, né? Parar de acreditar que a vida vai ser esse mar de rosas, né? Esse excesso do positivo. Nossa, vai estar tudo bem sempre. Sim, Não, gente, enxergar não vai. nossas sombras, né? Os desafios vão Enxergar vir, nossas né? sombras. E no meio do caminho da mentoria, você ainda pegou Covid, né, Cacau? Eu me lembro disso. Foi no meio quase do meio para o final da mentoria, você ainda pegou Covid com com um um recém-nascido recém-nascido. e terminando, né, as últimas provas da faculdade. Então, Além de tudo, foi ela tudo fazia junto e faculdade. misturado. Porque foi justamente isso. No comecinho, né, antes da pandemia, eu me joguei e falei, não, eu não vou mais adiar os meus sonhos e eu vou correr atrás daquilo que eu acredito que seja o melhor para mim. E comecei a fazer a faculdade, estava me encaminhando na parte profissional e por isso que veio todo esse avalanche. E agora? Né? Sabe assim, o garçom carregando a bandeja cheio de copos, aí você começa a equilibrar, você fala, e agora? Eu solto ou eu continuo equilibrando? E eu decidi continuar equilibrando, apesar dos pesares, né? Dias muito bons, dias mais desafiadores, dias não tão legais assim, e tá tudo bem, desde que a gente aceite que isso existe, né? E consegui
Daí a mentoria me ajudou muito, né, para conseguir entender que realmente eu conseguia. Eu acho que o mais desafiador é isso. A gente ouve tanto falar, a sociedade impõe tanto isso, que dessa dificuldade que a mãe tem, né? E eu até me assusto que às vezes tem gente que prega tanto essa maternidade tão sofrida, né? Ah, não, é muito sofrido, é muito, eu não consigo nem tomar banho. É claro que a gente sabe que tem essas dificuldades, mas se a gente foca nessa dificuldade, a gente não abre a mente para tentar encontrar uma alternativa, né? Então foi o que eu consegui, através da mentoria, visualizar isso. Não, tá difícil? Tá, mas o que eu posso fazer para tentar tornar isso um pouquinho menos difícil, um pouquinho menos desafiador? E foi, né, na semana do Covid, finalizando prova, cuidando de bebê, mas equilibrando ali os meus copos e no final deu tudo certo, né? Consegui concluir a faculdade, o ano passado foi um ano bem bacana e com certeza se eu não estivesse escutando as pessoas que eu estava escutando, conversando com as pessoas que eu estava conversando, enxergando, né, os desafios de cada um, porque uma coisa muito importante para mim que foi participar da mentoria é o fato dela ser em grupo, né? A gente escuta as dores do outro, às vezes naquele dia você tá pensando assim, nossa, meu problema é o pior problema do mundo, eu nunca vou conseguir solucionar, e você vai, escuta o outro e você fala, nossa, meu problema é uma gota d'água, assim, no oceano, perto do que o outro tá vivendo. E aí a gente passa a vivenciar mais a gratidão, né? Obrigada, meu Deus, por esse problema que eu tô tendo, que ainda tem solução, que dá para resolver. Né? E isso o Covid veio para me mostrar também, né? Tudo tem solução, desde que a gente tenha saúde, que a gente tenha vontade e superar os desafios e embora, né? Equilibrando os copinhos aí e rebolando e sorrindo para não ficar triste também. Não deixa a peteca cair, né? Agora, você fala até o ponto que for confortável para você, tá? Aqui na live não tem disso. Se gerar um desconforto, você não responde ou você não precisa contar de forma detalhada, tá? Porque eu sei que cada um tem um limite aí para expor realmente. Mas eu queria saber de você o que foi para você a mentoria e se for confortável para você, você poder dizer o que foi trabalhado dentro da mentoria que você sentiu que, nossa, isso fez virar uma chave. Sim. Já adiantei um pouquinho do que foi importante para minha mentoria, não se encaixou, né, nas minhas dificuldades. Mas assim, no primeiro momento, quando começou, eu estava bem perdida. Tanto que uma das primeiras atividades que a gente tinha que colocar ali um objetivo, o que eu quero trabalhar, eu falei para si, nossa, eu não sei assim ao certo o que eu quero trabalhar. Na verdade, eu estava tão perdida que eu não sabia nem o que eu queria fazer, o que eu queria melhorar. Aí, parando para pensar, eu falei, não, então, primeiro, já que eu não sei para onde ir, eu tenho que me organizar, saber onde eu tô e o que eu preciso fazer, ou seja, organização e planejamento. E foi o primeiro ponto que eu comecei a trabalhar dentro da mentoria. Como eu poderia me organizar melhor para ter mais produtividade, para conseguir equilibrar esses copos na bandeja de uma forma que não me agredisse tanto física, mental, emocionalmente, mas que eu conseguisse, né, concluir aí as tarefas que eram as principais na minha vida, tanto pessoal, quanto como mãe, quanto no profissional, já que eu estava em home office, e todo mundo sabe que home office é aquela loucura, né? Então, o primeiro objetivo era esse, eu consegui, assim, ter uma visão bem clara de que era totalmente possível, né? E aí a gente volta nessa questão da mãe, né, multitarefa, que às vezes pensa, não, eu não consigo fazer mais isso porque eu tenho 1000 outras coisas e tal, e não. Aprendi a utilizar a agenda, né, e o planejamento para definir as prioridades daquilo que realmente eu precisava fazer e aquilo que eu poderia deixar para amanhã, que às vezes é uma coisa que nós mulheres não queremos, né? Não vou deixar para amanhã porque eu tô procrastinando, então não vou deixar para amanhã. E tem muito esse peso, né, da procrastinação, e nem sempre é uma procrastinação, às vezes a gente só tá priorizando o que é mais importante naquele momento e delegando o que pode delegar, e foi uma coisa que eu aprendi dentro da mentoria, que eu poderia dizer, não, eu não consigo fazer isso agora por você, eu preciso que você faça por mim também, né, dizer não, né, dentro da minha casa, onde às vezes eu não conseguia dizer não para os meus filhos, para o meu marido, para familiares, coisas do trabalho também. Então, pontos importantes, né, o planejamento, primeiro,
delegar funções, aqueles que pedir ajuda, que é uma coisa bem difícil para quem é mulher e para quem é mãe, principalmente. A gente acha que a gente é obrigado a carregar o mundo nas costas, e não é assim. A gente tem que ir no nosso limite, então foi uma coisa que eu aprendi, né? Respeitar o meu limite. E, posteriormente, descobri algumas travas, assim, né? Por exemplo, com relação à faculdade, que eu estava com muita dificuldade de fazer as atividades que eram propostas. Parecia que eu remava e ficava ali, sabe? Todos os dias eu não conseguia encontrar uma forma de fazer aquilo. E aí foi que, num dos exercícios da mentoria, eu conversei com a Si e falei, Si, eu não sei, né? Eu não estou conseguindo fazer os exercícios da faculdade, eu não sei por quê. E aí, desenvolvendo os exercícios, as atividades, eu vi que estava ligado com uma crença minha, né? De que, assim, eu queria concluir aquilo, mas ao mesmo tempo aquilo não tinha tanta importância para mim, da mesma forma quando eu comecei. Então, aquilo me martirizava, porque eu estava fazendo algo que para mim não tinha o mesmo valor de quando eu comecei, né? E talvez muita gente possa se identificar com isso. Às vezes a gente está lá batendo no martelo, tentando fazer, se sentindo mal por não conseguir realizar aquela atividade e não consegue identificar o porquê não está fazendo, né? E foi como um estalar de dedos, assim, foi uma fala que teve ali e o depoimento de os mentorandos também sobre outro assunto, só que se encaixou perfeitamente com aquilo que eu estava passando naquele momento, e eu falei, é isso, né? Eu não estou conseguindo priorizar isso porque para mim não é mais tão importante, né? E aí eu tinha duas opções: ou eu desistia daquilo porque não fazia tanto sentido mais para mim, ou eu seguia, né, prosseguia, apesar das dificuldades, burlando aí as dificuldades, com muito planejamento, muita organização para fazer o que era preciso fazer para concluir aquilo que eu me prontifiquei a começar. E foi o que aconteceu, né? Eu consegui concluir a faculdade por um outro propósito diferente de quando eu comecei, mas foi importante para mim, né? Identificar esse problema, buscar uma solução e conseguir colocar ela em prática, tendo um resultado positivo. Assim, acho que foram os dois objetivos principais, assim, que a mentoria mais me impulsionou, fora os adicionais, né? E eu já mencionei aqui que não tem preço, não tem preço. Então foi muito, muito importante. Foi um momento crucial mesmo para mim. Eu não sei o que seria se eu não tivesse participado da mentoria. Muitas coisas teriam ficado por fazer aí. Sabe, escutando você falar assim, e eu vejo você, é uma imagem assim bem, bem forte que eu faço de você mesmo. Eu acho você uma grande guerreira, assim, uma fortaleza de conseguir ter virado, né, essa chave e levar a vida com talvez, né, se você pudesse passar uma mensagem para mais mulheres que têm essa mesma situação de você, né, de filhos, família, trabalho, e o seu não é só um trabalho, né? Você empreende em dois segmentos Sim. diferentes, né? O que você teria a dizer em relação àquela frase que a gente escuta muito? A primeira delas é que a gente tem que dar conta de tudo, né? Como que você conseguiu virar isso na sua vida? Porque a verdade é que a gente não consegue dar conta de tudo, né? Tudo é muita coisa. E também a questão da gentileza, Cacau. O quanto talvez tenha sido importante nesse processo você olhar com mais gentileza, né? Para os momentos, para as dificuldades, para os desafios, que talvez o caminho fique um pouco mais leve. Como que você conseguiu aplicar isso? Sim, não, foi vida, crucial. sabe? Esse entendimento, né, de que eu não dou conta de tudo, foi o primeiro ponto, né? Eu preciso delegar, preciso pedir ajuda. Foi a primeira descoberta, assim, que transformou tudo. E, em consequência disso, a questão da gentileza, de não se cobrar tanto, né? E isso é algo que eu sempre falo para si, que foi um dos primeiras frases, assim, que eu escutei logo que o Lucas nasceu, que meu bebezinho nasceu, na primeira semana que a mãe tá com aquele, né, redoma de 1000 coisas, 1000 descobertas, apesar de ser mãe de 3, né, a terceira experiência, mas mesmo assim eu tava bem perdida e querendo continuar fazendo 1000 coisas, querendo continuar a dar conta de tudo, assim, tal. Aí a senhora Simone, essa loira aí que tá aí me olhando com esse olhinho, me falou assim, Cá, só lembre de uma coisa, né? Pegue leve com você. Foi a única coisa que você me disse. Então, todas as vezes que eu tinha
um desafio interno, assim, comigo, né? Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu escutava a sua voz aqui no meu ouvido, assim, tipo, pegue leve com você, né? Porque é justamente isso, nós não precisamos. Uma frase que você falou ali, eu te vejo como uma fortaleza, eu te vejo muito forte e tal. Todas nós somos fortaleza. Nós mulheres já nascemos com esse, eu digo que parece que já é um instinto, né, de sermos fortaleza. Porém, apesar da gente já ter isso, já passar essa imagem devido a algumas ações e tudo mais, a gente não pode esquecer que somos humanas, e como humanas nós temos as nossas limitações, né? E essas limitações não nos tornam menos mulher, menos guerreira, menos heroína, menos mãe, né? E é uma cobrança. Eu tenho uma frase que eu escutei uma vez que eu falo que é bem verdade: quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. E isso é fato, porque a gente é muito cobrada, a gente se compara muito, né? E isso é muito ruim. Então, que a gente possa ser mais gentil, né, conosco, fazer aquilo que está no nosso controle e se priorizar sempre. E isso é o que eu falo dentro do meu negócio, para as minhas clientes, para as minhas amigas e tudo, independentemente da sua condição, onde você está, o que você está fazendo, seja a sua prioridade sempre, né? Na saúde, no físico, se arrume, tome um banho, enfim, cada um tem a sua maneira de se sentir mais você, de se sentir mais acolhida, de se conhecer, né? Então, utilize esses artifícios para realmente cuidar de você, porque quando a gente se coloca em segundo plano para cuidar do outro, a gente acha que está fazendo algo por nós também. Mas como que você vai cuidar do outro se você não estiver bem? Então, a mensagem para quem é mãe, primeira coisa, o seu filho precisa que você esteja bem. Se você não estiver bem, ele não estará bem. Então, não adianta você querer fazer tudo por ele se você não fizer por você, né? Então, se amar em primeiro lugar de tudo, assim, e se ame, se priorize, se valorize, se cuide, é tudo isso que eu digo. Porque quando a gente se cuida, parece que todo o restante flui, né? O planejamento flui, as atividades fluem, a gente tem mais disposição, a gente está mais feliz, a gente está mais animado, e tudo ao redor flui, né? Então foram as lições que eu aprendi, que eu continuo todos os dias batendo nessa tecla. Se cuide, se ame, se valorize, se priorize e seja você, assim como você é, com suas perfeições e imperfeições. A gente tem que aceitá-las também para saber encontrar um caminho, né? O que as pessoas confundem muito, assim, que a gente vê, né, tanto na mentoria como nos atendimentos, eu acho que as redes sociais reforçam um pouco dessa crença, né? Quando a gente fala, né, que uma pessoa é forte, as pessoas mentalmente têm uma ausência da vulnerabilidade, né? Só que a gente precisa entender que vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza, né? E as pessoas precisam... Eu já estava concluindo o seu pensamento, que eu achei muito importante quando você fala da questão, né, de ter as imperfeições, de aceitar ser imperfeito, que está muito conectado com a vulnerabilidade, né? O fato da gente, quando a gente diz, né, nossa, eu sou forte, né, reconhecer que a gente tem essa força, seja natural, seja uma força que você conquistou, ela não diz que a vida vai ser perfeita, né? E o fato da gente aceitar que a gente é vulnerável não anula o fato da gente ser forte, né? Então, quando eu falo assim, nossa, quando eu aceito a vulnerabilidade, quando eu aceito a imperfeição, não significa que eu sou fraca, não significa que eu sou frágil, não é isso, né? Então, as pessoas precisam tirar isso da cabeça, do primeiro de que achar que a vida é essa perfeição que a gente vê por aí, porque não é. Segundo, né, a vulnerabilidade é uma característica humana. Não tem como a gente fugir disso. Então, aceita, né? E é muito melhor a gente aceitar essa imperfeição e ficar buscando pela melhoria, né? O que eu posso melhorar, o que eu posso aprimorar, tropeça daqui, tropeça dali, do que viver numa bolha achando que você é o ser humano top da galáxia e não precisa fazer mais nada por você. A evolução é contínua, né? O autoconhecimento é algo que não tem fim. A gente vai morrer com a possibilidade de continuar se autoconhecendo. Então, né, tem que dar uma baixada na bola, um pouco mais de humildade e aceitar que os tropeços virão. Você comentou uma parte muito importante da questão do grupo, né? E aí eu queria a sua opinião, porque tem muita gente que não entra na mentoria
claramente porque a mentoria é em grupo e a pessoa tem o medo da exposição, né? Ah, não conheço, vou falar de mim, vou mexer e tal, e a pessoa cria essa resistência. E tem pessoas até que me procuram para o processo individualizado, às vezes paciente, e eu não aplico o método, porque para mim a funcionalidade da mentoria é a proposta do grupo, né? Se você pudesse traduzir para você a diferença que fez sem grupo, né? E o quanto isso não é um obstáculo, mas sim um motivo, né? Um estopim, é algo que impulsiona a gente para frente, não puxa a gente para trás. Como que foi essa experiência para você, assim? O que você diria para essas pessoas, o fato de ser em grupo? Eu já falei isso para você, eu acho que é crucial e importantíssimo, imprescindível que seja em grupo esse processo. É claro que no começo, né, até a gente vai fazer a apresentação, você vai escutando a história de um, a história de outro, não é no começo que a gente já abre todas as cartas do baralho, né, a gente começa falando de um probleminha pequenininho, de uma coisinha, só que o que eu achei mais incrível do fato de ser em grupo é justamente porque por alguma força cósmica, sei lá o que é, parece que se encaixa, né? As situações se encaixam, assim. Por quê? A gente está escutando o outro falar, né? Volta lá naquele tempo de escola, escuta o coleguinha do lado falando, presta atenção. Você tá ali quietinho com seus problemas, com suas dificuldades ali e tá escutando o colega falar. Ele tá falando sobre um assunto totalmente diferente do seu problema. Mas você vai pegar ali, você escuta ali, já liga um gatilho que fala, nossa, não é nada a ver com o meu assunto, mas serve exatamente para mim essa lição, serve exatamente, né, naquilo que no meu calo. Ou a outra situação, que é a que eu já comentei ali. Às vezes eu tô me sentindo tão mal, parece que meu problema não tem solução, e de escutar a dificuldade do outro, eu percebo que não, o meu tem solução sim, eu ainda consigo reverter isso. Então, essa troca, né, com o outro foi muito importante para mim. Eu acredito que seja um dos motivos pelos quais... Você estava falando do grupo, quanto foi importante, que aí você conseguiu identificar aqui os seus problemas, né? Nossa, meu problema tem solução sim, diante do que a pessoa estava falando, né? Às vezes a gente maximiza muito, né, os nossos problemas, e aí quando a gente vê alguém que está passando por uma situação, e não é negar o nosso problema, né? Porque a gente não pode negar a dor que a gente está sentindo, a gente não pode negar. Mas a gente tem que trazer esse problema para a realidade. Não é um problemão, é um problema, né? Que eu vou dar um jeito de resolver e achar solução para isso. Então é muito bacana que o grupo tenha te ajudado nesse sentido. E é realmente, eu falo que a sensação do grupo é uma situação que o Rodrigo e a Vanessa sempre falavam, assim, quando a gente conversava, fazia lives. É como se o grupo fosse um monte de pecinha de Lego, né? Só que a minha pecinha de Lego completa o seu joguinho e a sua completa o meu, né? A gente sempre vai ter pecinhas que encaixam um na vida do outro. E isso é muito magnífico, porque tem tanto o benefício de você ser ajudada pelo grupo, como você sentir o prazer que você serviu de inspiração para alguém se transformar, para alguém pensar diferente, que você isso também é muito forte, né? Porque a gente faz um compromisso social dentro do grupo. Então você se compromete, não, eu vou fazer isso dessa vez, eu vou fazer desse jeito, vou levar a sério, vou. Chega na semana seguinte, você já fica pensando, não, vou fazer sim, eu falei que eu ia fazer, eu vou fazer. Então, exatamente. Para chegar lá e dizer que eu fiz. Né? Então, são vários estímulos que partem dessa troca de grupo. Eu acho que é muito importante. Foi muito importante para mim, sim. Show. E quem é a Cacau antes da mentoria? A Cacau antes da mentoria era uma mulher que estava decidida a realizar, né, a correr atrás dos seus sonhos. Porém, estava, como eu disse, equilibrando bandeja sem saber para onde ir, né? Fazendo muitas coisas sem, assim, girando em círculos, digamos assim, né? E a Cacau, depois da mentoria, é aquela que, claro, sempre vai estar traçando caminhos diferentes, vai estar ainda um pouquinho perdida, porque, como disse, né, temos as nossas imperfeições.
E é um pouquinho a cada dia, um desenvolvimento constante. A gente tem que buscar por isso, não é porque acabou a mentoria que, tipo, como você disse, já sei tudo, não preciso fazer mais nada. Pelo contrário, né? Só abriu uma portinha a mais. Abriu um novo caminho, tenho mais uma chave, e agora eu tenho que continuar. E tá muito mais segura, tá muito mais autoconfiante do meu papel como mulher, como mãe, e como profissional também ainda buscando aí me encontrar, mas eu acredito que essa força, né, do que o coletivo me trouxe também, de que eu sou capaz e eu sou capaz de errar também, eu sou capaz de pedir ajuda, eu sou capaz de dizer que eu não consigo, e isso reforçou ainda mais, né, tirou aquela ideia que eu tinha de não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta, e não é bem assim. Então, veio para trazer que as vulnerabilidades existem, mas que a gente consegue contorná-las, né? Encontrar meios de fazer mesmo com esses desafios. E qual que você acha que, assim, se você pudesse dizer a maior transformação, né? Qual foi a maior mudança que você realmente conseguiu com o processo da Primeiro, na mentoria? parte de entender essa necessidade de pedir ajuda, né? Eu acho que para mim foi bem importante em vários sentidos, né? Tanto, principalmente no pessoal, né? Sou mãe, mas preciso pedir ajuda, preciso pedir um colo do meu filho quando eu não tô bem, né? A gente não tem muito essa imagem de que não pode mostrar fraqueza, como se a fraqueza fosse algo ruim. E eu aprendi, e hoje eu ensino isso para eles, né? Vocês podem ser fracos, vocês podem se sentir tristes, vocês podem se sentir perdidos, né? E isso é normal, é comum para a vida. Só que a gente tem que ter esse conhecimento para buscar a solução, porque enquanto a gente não admite que tem essa dificuldade, que tem essa fragilidade, a mente não se abre para novas possibilidades, né? Eu acho que é bem nessa tecla aí, o principal ensinamento, né? Eu sou forte, sim, sou mulher, sim, multitarefa, sim, porque é da nossa natureza, mas também posso dizer que não consigo, também posso pedir ajuda, e tá tudo bem. Que sensacional. Cacau, para mim, assim, tem duas coisas que eu valorizo muito na minha vida, assim, e eu consegui realizar isso muito através da mentoria. O primeiro deles é que, para mim, a única forma, né, da gente realmente nos libertar, de nos sentir livre, é através do conhecimento. Eu acho que o conhecimento é libertador. Principalmente quando a gente usa esse conhecimento para autoconhecimento, né? Quando a gente aplica na nossa vida, quando a gente consegue internalizar esse conhecimento. E eu tento fazer isso com a mentoria. E o outro ponto é que quem aprende não depende. Eu acredito muito que quando a gente aprende o que fazer, como fazer e o porquê fazer, nos entrega a chave do controle da vida, né? Eu viro essa chavinha porque eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Não é aquilo, né, de alguém te dar o peixinho, né? É aquilo do ensinar a pescar. Vai lá e você tem que fazer esse processo. Por isso que a mentoria é um método, é um processo, é um passo a passo, né, que é para ser seguido. Você acredita que você, de uma certa forma, conseguiu manter esses aprendizados da mentoria com você? E de que forma que você alimenta isso no dia a dia pós-mentoria, uma vez que o seu processo já foi Sim, o tempo todo, né? Em várias situações diferentes, assim. É aquilo, antes da mentoria, por exemplo, vinha uma emoção negativa, eu já falava, não, eu já não vou fazer mais, porque já não tô sentindo que eu não vai dar certo, não vou, já... E na mentoria eu aprendi que eu posso inverter essa roda, né? Não preciso sentir essa vontade de fazer para ir lá e fazer o que eu preciso fazer, né? Não, eu já tenho esse planejamento, tenho essa organização. Acordei hoje, um exemplo bem clássico, né? De algo que eu preciso colocar em prática ainda não coloquei esse ano, que é a academia, que eu não voltei ainda. Tem uma coisa que eu não consegui voltar, foi a vida fitness, esse ano ainda, mas tudo bem, calma lá que a gente chega lá. Mas é bem isso, né? Acordei hoje, não estou com vontade de ir para academia, tá? Mas se eu for esperar a vontade vir, eu não vou vir, não vou nunca, né? Então vamos inverter a roda. O que eu preciso fazer para ir para academia? Eu preciso achar a academia, achar o esporte que eu vou fazer, encontrar um horário para fazer e colocar na minha agenda. Então, primeiro eu vou detalhar os passos que eu preciso fazer e depois eu vou.
Chegando lá, eu não sei se eu vou me sentir feliz, se eu vou me sentir triste, se eu vou me sentir acabada, mas eu fui, né? Então, é um exemplo clássico aí, um pequeno exemplo para todo mundo entender, mas o que dá para colocar no dia a dia, né? É justamente inverter a roda, né? Não ficar só esperando ter a vontade ou sentir a necessidade de fazer. Não, tenho que fazer, tá no meu planejamento, vamos fazer, bora. Depois a gente vê o que a gente sente. Fazer o que tem que ser Exatamente. feito sem mimimi, né? Vai lá e Uhum, faz, depois vê o que exatamente. acontece. Que sensacional. Vamos ficar esperando Da as vida notícias aí fitness, dessa, ai meu dessa Deus, academia. é que Então, então, a meta do ano tá lá, né? Só que mês de janeiro ele não entrou na agenda, não consegui encaixar na agenda, então tá tudo certo, tá dentro do planejamento ainda, né? se está dentro do planejamento, está perfeito. Aí a importância de entender a questão da procrastinação, né? Que as pessoas criaram também uma distorção, né? Hoje eu vejo muita gente dizendo, nossa, mas isso é procrastinação, isso é sabotagem. Gente, Nem cuidado, tudo nem tudo é procrastinação, nem tudo é sabotagem, né? Então tem gente que fala assim, mas você tá com medo, é uma sabotagem. E às vezes não é, né? Eu tenho um caso de uma paciente agora, ela foi contaminada, ela pegou Covid no final do ano e passou, né? A família meio que deu uma rejeitada, sabe? Tipo, de não querer muito ficar perto, mesmo depois de ela ter sido liberada pro médico. E aí voltava um curso que ela faz agora essa semana. E aí ela começou a tossir, e aí uma das participantes do curso falou que ela estava se sabotando. Mas o medo dela de contaminar outras pessoas é um medo real, né? Porque ela passou a dor da Covid, né? Então, assim, estão falando que hoje os sintomas é tossir. Eu tô tossindo, tô contaminada de novo, né? Então a gente tem que tomar um cuidado com isso. Você programou que em janeiro não tinha programação para atividade física? Ok, tá programado, né? É o que foi definido. Por isso que eu falo da importância das escolhas, né? Eu escolhi isso. Eu escolhi fazer dessa forma. Aí você assume as consequências, né? Porque as consequências sempre são nossas, né? Mas ter consciência do que você está escolhendo. As consequências sempre são nossas, importante. mas quando a gente programa isso, tá tudo bem. Tá no plano, tá no plano. Sem pressão, né? Sem peso. Segue o plano que dá Segue o certo. plano que dá certo. Se não der, a gente dobra a meta e tá tudo certo. Ai, assiste aquele vídeo de dobrar a meta 55 vezes. E vai se você indo, entender, vai indo. Vai dar certo. Vai indo, vai indo. Muito, muito, muito bom. Queria agradecer de coração sua participação. Fico muito feliz. Que coisa. Faltou já minha acabou. caneca aqui, meu café. Acabou, não deu nem tempo de eu pegar ali pra gente mostrar, né? Brindar um café, né? Ai, muito, muito, muito bom. Eu espero que a gente consiga se reencontrar em breve, né? Em outras oportunidades. Que essa pandemia vá logo, mas eu agradeço de coração, né, de você ter participado, de você ter vindo aqui falar um pouco desse trabalho, de como foi para você a mentoria. Espero que você voe cada vez mais alto. Obrigada, Estou aqui só admirando a sua jornada. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa E faz parte mesmo, você sabe, parte importantíssima, né? Só gratidão todos os dias, agradeço muito pela oportunidade de ter esse bate-papo, né? Depois de tanto tempo, afinal de contas, depois que acabou a mentoria, a gente não conseguiu, né? Nesse tete-a-tete aí, só mensagem, um acompanhando a história da outra, e foi um prazer poder vir aqui, abrir o coração, né? Então foi isso que eu trouxe hoje aqui, foi de coração, foi realmente para compartilhar, para que talvez alguém possa se identificar, né? Pode, da mesma forma como tantas pessoas contribuíram com o meu processo dentro da mentoria, espero que alguma coisa que eu falei aqui possa contribuir aí para a decisão de alguém que está escutando aí, precisa ouvir o que eu falei. Com certeza, tem muita inspiração e muitas palavras que podem, né, fazer a pessoa pensar um pouco de forma Aproveitar diferente. que é começo de ano. Começo de ano e bora lá. Então, obrigada, muita gratidão, obrigada mesmo, Fica com Deus. Beijo grande no seu coração. Beijo, Li, que estava aí até agora há pouco. Saudades, tchau, tchau. Tchau, tchau.